Nem com a ajuda dos Estados Unidos e da Alemanha a gente conseguiu fechar positivo hoje no Ibov, hein, galera? Bom, 0,85 de queda hoje, tá? Tivemos aí a perda da mínima de sexta-feira, consequentemente não temos fundo formado, pode ser que aconteça amanhã, e o alvo segue aberto aqui para chegar próximo dos 110.500, 111 mil pontos, tá? A gente vê um volume mais baixo no Ibov hoje, não é nada assim tão, né, diferente, tá? Mas um volume um pouco mais baixo, segunda-feira, beleza. E o dólar, por enquanto, positivo aí, apesar de estar trabalhando lateralmente nos últimos dias, né? Já é o quinto pregão que trabalha mais lateral, testa a região dos 5.000, não consegue ficar para cima, tá? A Petro, que abriu bem até, né? Petro foi um papel que abriu forte hoje, foi testar a região dos 32 de novo, mas entrou uma agressão vendedora. Hoje é Datacom da Petro, então amanhã é DataX, o papel vai descontar o valor da ação de hoje aí, 31,30, né? Vai descontar os valores dos dividendos e tal. Não se assustem amanhã, tá? Faz parte. Mas fechou negativo. Então, assim, tem divergência de baixa, tanto com o topo da antiga máxima histórica, então é um topo duplo, uma formação de topo duplo, tem divergência de baixa, tanto entre os dois topos quanto os topos recentes do papel aqui. Isso não é garantia de queda do papel, tá? Lembrando, é ideal buscar a divergência a favor já do movimento, não contra, mas de qualquer forma a gente não pode negar esse fato. Então, atenção, tá? Comprar, na minha opinião, é a única coisa que não daria para fazer nesse momento. Máximo histórico eu não compro. Tem como, né? Tá? Datacom, então, hoje. Vale, que abriu legal, acabou formando um fundo aqui, mas fechou bem estável, né? Então, tem fundo formado já, não confirmou nem anulou esse padrão. Segue aí nesse tentando segurar nessa casa de 61,20, R$ 61. Vamos ver. Tá ficando aumentando a chance de pelo menos um repique no papel, né? Lembrando, a queda aqui veio muito rápida, muito direcional, quase 14, uns 14% de queda, merece pelo menos um repique, mesmo que eventualmente continue caindo mais para frente, poderia gerar uma possibilidade aí para a galera que tá querendo acreditar nessa correção do papel, tá? Bom, falando um pouco aí da gente, né, da comunidade, dos resultados, realmente não está sendo um mês fácil para nós, galera. Isso, a gente que tem mais experiência no mercado sabe que faz parte. A gente não vai fechar todos os meses positivos, mas eu tenho certeza absoluta que com a ajuda, né, que eu posso prestar para a galera da comunidade, e convido você para fazer parte disso. Eu tenho certeza que eu estou poupando aí um mês desastroso de muita gente que está começando no mercado. Por quê? Porque uma queda dessa acentuada, no começo a gente muitas vezes tenta peitar o mercado, lutar contra o movimento e tal. É normal entrar, tomar stop, mas a gente não pode, como eu sempre falo, ganhar 20, perder 20 ou mais, né? Então a gente tem sempre que pensar na proteção do patrimônio. E por isso eu te convido. Então tem um link aqui embaixo. Você tem 7 dias para conhecer a comunidade, criatura. Entre aí, faça parte. Você vai ver que não existe nenhuma comunidade com atendimento igual eu faço. Cara, assim, acompanhamento de trade, tiro dúvida, tem as aulas ali para você entender exatamente. Eu gosto que você entenda perfeitamente o raciocínio das recomendações. Então, te convido aí para conhecer, beleza? Vamos embora. Bom, os bancos fecharam negativos, né? A gente teve Itaú 0,4 de queda, beleza. Tá formando um fundo, mas nada interessante. Bradescão aqui não confirmou o fundo, tá? Mas tem um fundo formado. Papel que fechou positivo hoje, até surpreendendo, né? Magalu aqui, ó, fechou para cima, tá? Tentando romper a região de resistência aqui dos indicadores. Vamos ver se consegue. Se romper, começa a abrir alvo para 3,30, depois 3,45. Não tô a fim de comprar, não. Eu tava apostando em opção, né, no exercício, mas encerrou sexta passada. Continuo de fora, tá? E, bom, os destaques aí, a gente teve papel fechando pesado. Qualicorp, Carrefour fechou na mínima do dia. Qualicorp também para baixo, ó. Tá bem difícil aqui. Alvo tá chegando perto do suporte, é interessante acompanhar. Carrefour não tem nada. E Dux vindo uma correção um pouquinho maior, mas nada que desconfigure o gráfico, tá?
Marfrig também fechou com 3,4 aí de queda. Tivemos mais alguns casos, né, de gripe aviária em aves silvestres e tal, confirmado, mas acho que não está afetando aí as grandes nem nada, tá? Para cima, então a gente teve Pets, um papel que a gente comentou hoje na live exclusiva para quem é da comunidade, inclusive. Teve um aluno que perguntou se, né, desse fundo aí em Pets e, na minha opinião, assim, galera, isso é uma das coisas que eu aprendi com a experiência de mercado, tá? É mínima histórica, formou fundo, sinceramente, pode subir, eu não falo, vocês não vão me ouvir falar que o papel não pode andar, né? Só que existe a percepção de faz parte do meu perfil ou não. Esse é o tipo de coisa que eu não faço. Comprar um papel que formou fundo, mas é mínima histórica, eu não tenho referências. Então eu prefiro papel, eu quero que suba para me gerar talvez uma oportunidade. Ixi, não era essa daqui, mas tudo bem. Para me gerar, quem sabe, uma oportunidade em breve. Ou um padrãozinho aqui, né? De pivô, ou eventualmente um fundo duplo, né? Alguma coisa até com divergências e tal, para aí sim me interessa. Mas foi o papel que confirmou fundo, ó, fechou aí para cima, tá? Faz parte. Não é porque eu não quero fazer que o papel não vai andar. Quem me dera se eu tivesse esse poder, né, galera? E São Martinho, ó, apesar de tá trabalhando lateralmente, olha como ficou bacana, fechamento de novo nesses fundos anteriores. Então, aqui, ó, é o tipo de coisa que sim, aqui já me interessa um pouco mais, tá? Então, depois vou analisar bem para a galera da comunidade, mas é um papel que você que está assistindo aí pode também acompanhar. E aí a gente tem Alia que continua pesadíssimo. Olha o papel que estão amassando demais esse papel. Nossa, tá muito perigoso. Se você tiver comprado nisso, fecha o olho, clica em zerar. Já deveria ter feito, né? Mas clica em zerar porque tá perigoso. E RB confirmou o topo aqui. Então, não pode perder essa região dos 37,90, 37 reais mais ou menos, senão vai ficar bem feio o papel. Multilaser, uma queda de 8,6, nada demais, né? E para cima aqui das smalls, dos papéis menores, na verdade, né? A gente teve Gafisa que subiu 14%. Pô, o Gafisa é um papel que eu tava monitorando semana passada. Esse gap de alta estragou o trade e hoje foi embora. O mercado faz isso com a gente, né? Ó, falando aí sobre a Pets, recentemente inclusive foi o mesmo aluno, né, o Marcos, que me perguntou de uma possível compra aqui em Sequoia e era mínima histórica. E eu falei, cara, eu não compro, assim, de novo, pela mesma situação, tá? E vou repetir, galera, não é porque eu não compro que o papel não pode subir, não existe uma estratégia em cima disso. Eu não faço porque não cabe no meu perfil operacional. O que aconteceu recentemente? O papel até fez um movimento, bateu na resistência e voltou a cair, ó, aqui. E aí, ó, começou a desenhar um fundo, aí sim, mais perto do fundo anterior, não tem divergência de alta, mas só por ter parado tão perto, aí já começaria a pensar numa operação. E um outro merchan, teve gente da minha mentoria que percebeu isso, mandou mensagem para mim, né? Quem faz mentoria comigo, você sai pronto para analisar sem a minha ajuda, né? Mas claro, pô, eu estou sempre disponível. E aí me perguntou, tá num tradezinho aqui e já sem risco, imagino eu, né? Ó, tinha 4 centavos de stop, se eu não me engano. Ó, já andou 2 para 1. Então já tá sem risco aí na operação. E aí sim, tá vendo? A gente precisa ter um pouco mais de paciência no mercado financeiro, galera. Eu sei que é um perfil mais conservador, o meu não tão agressivo, mas não é à toa que a gente fez mais de 50% aí de lucro nas operações, né? Uma coisa não significa ter mais ou menos resultado, mas a conservação protege o seu dinheiro e a gente multiplica ele de forma bem técnica e bem tranquila. Fechado? É isso. A gente teve então lá fora. As criptos até que estão melhorando um pouquinho, chegaram a cair um pouco mais, mas o mercado americano então fechou positivo, deixando o fundo desenhado aqui. A Nasdaq fechou bem, também fundo formado. A Alemanha positiva aqui, mas acabou devolvendo um pouco. Ainda assim tem fundo formado no fundo anterior. O petróleo Brent virou negativo, mas confirmou fundo.
O minério nos Estados Unidos aqui segue na correção da queda. Nosso EWZ 1% de queda. Não formou fundo também. Tem o gapzinho para fechar aqui, né? Vamos ver se chega. E o minério fechou 0,78 positivo nesse intervalo de cotação lá na China. Beleza? Então, também, ó, aqui foi interessante, algo que eu comentei hoje de manhã na live exclusiva para a galera da comunidade. Tem a resistência agora da média de 21, junto com esse fundo anterior e tal. Olha como tentou passar, não teve força. Pode ser que nessa madrugada ganhe força por estímulo chinês, o que quer que seja, e feche para cima. Mas olha como a percepção, saber analisar, saber identificar padrões é importante. Então, ó, tá aí. Bateu lá na média de 21 do diário, lá no Dalian, e segurou. Fechado? Um grande abraço. Muito obrigado. Deixa o like aí para me ajudar, por favor. Comenta aí se você está comprado, se você tá de olho, para ver se a gente consegue encaixar boas operações também. E fica novamente o convite para você participar da comunidade. Você tem 7 dias para conhecer e ver se gosta. Tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Fui!